Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E hoje vamos fazer mais um biscoito bem rápido, pessoal. É aquele biscoito que você faz em 15 minutos. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 80 gramas de manteiga a temperatura ambiente, tá? Um ovo, 120 gramas de açúcar de sua preferência. Eu estou usando açúcar refinado para ser mais fácil na hora de desmanchar na massa. 10 gramas de açúcar de baunilha. Se não tiver o açúcar de baunilha, pode ser a essência, pode ser raspas de laranja, o que você tiver na sua casa. 5 gramas de fermento químico instantâneo, é o fermento de bolo. 250 gramas de farinha de trigo, que eu vou usar o necessário. E aqui é o que a gente vai trabalhar o nosso biscoito. Tenho 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de açúcar e 30 gramas de manteiga. É a finalização. Então, para fazer essa receita é muito fácil. É só nós misturarmos a manteiga, que eu vou colocar aqui nesse refratário um pouquinho maior, o ovo. Aproveita e deixa aí nos comentários se você está gostando das nossas receitas, se já fez alguma, de onde está nos assistindo, que eu gostaria muito de saber quem nos acompanha. Misturei bem aqui os ingredientes, não precisa bater, tá? Biscoito, pessoal, biscoito, bolacha, a gente não precisa bater muito, tá? A não ser uma receita que peça para bater mais. Aqui é só misturar, tá? Não precisa ficar batendo, misturo bem e já vamos dar o ponto com a farinha. Vocês viram que não vai leite nessa receita, tá? Coloco o fermento, 5 gramas, é só 5 mesmo, é só para dar uma leveza no biscoito. E agora vamos colocando a farinha de trigo aos poucos até dar ponto. Conforme o tamanho do ovo ou a temperatura que está a manteiga, pode alterar na quantidade de farinha. Então, misturo até que eu posso com a espátula e na sequência a gente coloca a mão na massa e vai colocando a farinha aos poucos até soltar da mão. E aqui a nossa massa está pronta. Olha, é uma massa que não pega na mão, mas ela é bem macia. Vou colocar dentro de um saquinho plástico. Enquanto a gente vai preparar o recheio, eu deixo ela descansando na geladeira, tá, pessoal? Para você que mora em lugares quentes, podem deixar ela um pouquinho na geladeira, que ela vai ficar mais firme para a gente trabalhar. Utilizei toda a farinha de trigo, tá? Agora eu guardo na geladeira e volto para fazer o recheio dela. Para a gente trabalhar o recheio, é bem fácil, ó. Vou botar aqui no mesmo refratário que eu fiz a massa, coloco a manteiga, o coco queimado. Se você não gosta ou não tiver o coco queimado, você pode fazer ele comprando o coco em flocos, você trabalha ele numa frigideira até que ele fique nessa coloração. Ou então compra pronto no mercado, tá? No meu caso aqui eu comprei pronto. E o açúcar. Vou misturar até fazer uma farofa. Com a mão mesmo, pessoal, a gente vai esfarelando a manteiga que vai hidratar esse coco e misturando com o açúcar. E já vamos dar sequência no nosso biscoito, porque é bem rapidinho, pessoal, bem rápido mesmo. Nosso recheio, então, misturei e ficou uma farofa. É só hidratar o coco com a manteiga e misturar o açúcar, tá? Não tem mistério nenhum. Agora vamos abrir a nossa massa, tentar fazer um retângulo, pessoal. Colocam sempre um plástico sobre a massa que fica mais fácil para trabalhar. Então, vou fazer um retângulo e já volto para mostrar para vocês. Abri a massa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É menos de meio centímetro, tá? Então, agora eu vou esparramar boa parte desse recheio, deixo só um pouquinho para trás para a gente fazer o acabamento em cima, tá? Então, reservo uma porçãozinha e essa parte aqui, ó, eu espalho bem em toda a massa. Eu espalhei e agora eu dou uma apertadinha bem de leve com o rolo, tá? Para ele se acertar na massa, para não se espalhar quando a gente for cortar. Agora aqui com a ajuda do tapete,
vamos enrolar como se fosse um rocambole, tá? Bem fácil, pessoal. Ó. Só fazer um rocambole, só no começo que é um pouquinho mais difícil, mas depois ele vai enrolando, ó, bem tranquilamente. Enrolei como um rocambole e no final, pessoal, a gente dá uma achatadinha nele. Pode passar com o rolo bem de leve, tá? Só cuidam, porque como a gente tá manuseando e a massa é bem amanteigada, o que pode acontecer? A massa pode começar a amolecer e aí começar a grudar. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, ó, com esse resto que sobrou do nosso recheio. Que isso aqui vai assar e vai ficar um crocante em cima, ó. Então, vou espalhar e já volto para cortar e mostrar para vocês. E agora vamos cortar. Então, coloquei o restante da cobertura, que no caso foi o recheio. Tenho essa espátula que é ondulada, mas pode ser cortado com uma faca, o que você tiver aí na sua casa, pessoal. Aqui mais ou menos uns 2 centímetros cada biscoitinho, ou de acordo com o seu gosto. Estou fazendo 2 centímetros, tá? O meu forno, eu liguei quando eu comecei a fazer os biscoitos, ele já está aquecido a 180 graus. Olha que lindo, pessoal. 180 graus, com a parte superior e inferior ligado. Agora, quando eu colocar no forno, que ele vai estar bem aquecido, eu desligo a parte de cima. Porque como o nosso coco é um coco queimado, se eu deixar a parte de cima, ele vai queimar mesmo, tá? A forma não precisa ser untada, porque o biscoito é amanteigado, então não precisa untar a nossa assadeira. Vou colocando aqui na assadeira e já vamos levar para o forno. 10 minutos a 180 graus, só com a parte de baixo ligada, e os nossos biscoitos estão assados. Agora, retirar e já mostro para vocês. E olha que maravilha, pessoal. Olha isso. Bem assadinho, leve, pessoal, porque ele tem o fermento, ele fica leve. E olha o seu interior com o recheio do coco. Esse biscoito é tudo de bom. Para você que aprecia o coco queimado, ou então, se não gostar do queimado, colocam o coco normal, mas não deixam de fazer. Guardam em um pote após esfriar, que ele tem uma durabilidade de até 15 dias. Agora, o meu agradecimento a você que nos acompanha. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.